Olá, sejam bem-vindos ao curso de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Monitor. Eu sou a professora Renata e essa videoaula será sobre ciências, água. Tópicos a serem abordados nesta aula: importância da água, ciclo da água, poluição, contaminação e tratamento da água, uso sustentável da água. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de compreender a importância da água para a vida na Terra, denominar as etapas do ciclo da água e seus estados físicos, conhecer as principais formas de poluição, contaminação e tratamento da água e exemplificar medidas para evitar o desperdício de água. Por que a água é tão importante? Por que falamos tanto que temos que economizar água, evitar o desperdício? Qual que é a importância dessa substância? Nós sabemos que a água tem a fórmula H2O, ou seja, ela é composta pelos elementos químicos hidrogênio e oxigênio. Essa combinação no estado líquido não é encontrada somente na Terra, no Sistema Solar. Nós temos também nas luas de Júpiter, Europa e Titã, e nessa imagem podemos perceber que a proporção é até maior em relação ao tamanho do corpo celeste do que nós temos de água aqui na Terra. Só que como Júpiter está muito afastado do Sol, a maior parte do tempo essa água fica no estado sólido, gelo. No estado líquido, a água que nós consumimos só temos aqui na Terra a maior parte do tempo. E nós podemos perceber que todo ser vivo aqui do planeta, ele possui água em seu corpo. Não só os animais marinhos, por exemplo, a água-viva, que tem 98% do seu corpo constituído de água, mas os animais terrestres também. O cão com 65%, o frango com 74%. E nos vegetais, a proporção de água em relação ao corpo também é bastante grande. O tomate é 95% constituído de água. O ser humano também. Uma mulher tem 60% do seu corpo e o homem 65% formado por água. Dependendo do órgão, essa quantidade pode ser maior, como 95% nos olhos, ou um pouco menor, como 75% nos músculos. E o sangue líquido é 94% constituído de água. Por isso que nós dizemos que a água é tão importante, porque a água é a fonte da vida. Sem água, não existe vida. Podemos perceber que a água é um recurso finito. Na superfície do planeta, 75% é coberto de água. Só que desse total, 97,5% está nos oceanos, é água salgada. Só 2,5% da água no planeta é doce. E desse valor, que já é tão pequeno, 70% está congelada nos polos. O que sobra, 30% nós temos acesso. Mas desse valor, 70% é utilizado na agricultura para irrigação e 22% na indústria para todos os processos de produção e fabricação. Restando para nosso consumo, 0,08%. É muito pouco. Eu trouxe aqui um infográfico da Sabesp com informações de que nós não percebemos no dia a dia para onde vai toda essa água que é consumida. Uma parte nós bebemos, outra parte utilizamos no dia a dia, na nossa rotina. Entretanto, na produção industrial, é uma quantidade muito grande que é utilizada. Aqui, por exemplo, para produzir 1 kg de manteiga, são necessários 18.000 litros de água. 1 kg de carne bovina, 17.100 litros de água. Em proporções globais, é uma quantia muito grande mesmo. O que permite esse recurso sempre ser encontrado é o ciclo da água. Então, o que nós temos na superfície encontrado nos oceanos, nos rios ou nos organismos vai ser liberado para a atmosfera na forma de evaporação ou transpiração
no caso dos seres vivos, chegando na atmosfera com a temperatura menor, vão se juntar formando as nuvens, depois voltam para a superfície na forma da precipitação, que são as chuvas, e em regiões mais frias, geada, neve. Também nós temos uma parte dessa água precipitada sendo encontrada no subterrâneo na forma de lençóis freáticos e aquíferos. Nós temos, portanto, 3 estados físicos da água aqui no planeta. O estado líquido, que é a água encontrada nos rios e nos mares. A água, quando vai para a atmosfera, reunindo-se nas nuvens, ela está no estado gasoso, é o vapor d'água. E quando ela está em regiões muito frias, congelada, ela está no estado sólido, que é o gelo. Esse equilíbrio do ciclo natural da água, ele é quebrado pela ação humana, que acaba contaminando e poluindo a água com os produtos da ação industrial, da urbanização e causando também contaminação dessa água. Eu trouxe essa reportagem aqui para vocês que mostra a quantidade de doenças que podem ser veiculadas pela água, como, por exemplo, hepatite, febre tifoide, diarreia. Na última década aqui no Brasil, tivemos 29 milhões de casos de diarreia provocados por água contaminada. E uma população de pequenas cidades com até 50 mil habitantes, 99,7%, quase a totalidade, portanto, dessas cidades, não tem tratamento de água, não tem saneamento básico como uma forma de prevenir essa contaminação. Como ocorre esse tratamento da água? A água que vem das reservas, rios, lagos, represas, ela passa por uma estação de tratamento, é levada até os domicílios, indústrias onde ela será utilizada e, no caso, por exemplo, do consumo doméstico, ela é direcionada na estação de tratamento de esgoto antes de retornar para um rio sem haver um risco de contaminação. E essa estação de tratamento da água, como que funciona? Quais são as etapas? Primeiro, nós temos a captação. Nós vamos filtrar essa água das partículas mais grosseiras, gravetos, folhas. Depois, será adicionada uma substância que vai provocar uma floculação, agrupar partículas de sujeira, que no final elas vão afundar na água. É a decantação. O que fica na superfície é filtrado e desinfetado, acrescentado substâncias como o cloro, que eliminam todos os micro-organismos que podem causar doenças. Aqui em São Paulo nós temos também o acréscimo de flúor para prevenir a ocorrência de cáries. As empresas, as grandes indústrias hoje já têm essa preocupação de um manejo sustentável dos recursos hídricos, de evitar esse desperdício. Mas nós também podemos ajudar através de um consumo consciente. Como que nós podemos fazer isso? Evitar deixar a torneira aberta sem necessidade por muito tempo, reduzir a quantidade de vezes em que a gente utiliza a máquina de lavar, deixar acumular. Essas pequenas atitudes, se várias pessoas fizerem, no final nós vamos ter um grande resultado. Eu trouxe para vocês, para acrescentar a pesquisa sobre a importância da água, esse site com bastante infográficos explicativos sobre todo o processo de tratamento e contaminação da água e aquela reportagem que eu citei sobre os números alarmantes da ausência de saneamento básico aqui no Brasil. Chegamos ao fim dessa videoaula sobre ciências, água. Não se esqueça que você pode assisti-la quantas vezes desejar e se quiser falar conosco, entre no portal do aluno e nos mande uma mensagem.
Bons estudos!